Já são 12h40, hoje é segunda-feira, né? Então é dia de terapia, né? Tenho que ir daqui a pouquinho, 1 hora, já tô pronta. E não pense que é fácil ir pra terapia toda segunda, eu não quero ir, porque eu sofro de ansiedade, então eu tô sempre querendo fugir, mas eu tenho sempre que encarar. Então penso como é difícil pra mim toda segunda ter que a 1 hora da tarde sair de casa, sendo que a vontade que eu tenho é de ficar e não ir. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é mais uma conversa do que uma reflexão. É conversando um pouco sobre saúde mental, sabe? Ansiedade, essas coisas todas. Eu tenho toque e ansiedade social ou agorafobia. Ela disse que eu sou uma pessoa que tem medo de tudo, então eu sofro de ansiedade e a minha ansiedade ela é social. Então eu tenho dificuldade em ir a lugares que tem muitas pessoas. Só que eu não tinha contado uma coisa pra ela, que eu acabei esquecendo. Então quando eu contei semana passada, as coisas mudaram. Ela tinha me dado 2 diagnósticos, né? Que ela disse que eu não tenho muito toque, mas eu tenho um pouco de toque. E semana passada, quando eu falei pra ela uma coisa que tinha acontecido 2 vezes na semana passada, aconteceu na terça, na semana retrasada, na verdade, na terça e na quarta. Então quando eu contei pra ela isso que aconteceu, ela acrescentou mais um que ela disse. Então quando eu contei isso pra ela, ela disse que avaliando isso já tinha acontecido várias vezes e eu não lembrava, então indicava que eu tinha mais uma coisa, né? Que é síndrome do pânico. Eu sofro de síndrome do pânico, eu já tinha percebido isso. Eu já tinha percebido isso porque os sintomas indicavam e eu percebi que o meu problema é sempre na hora de dormir. Sim, eu comecei a sentir medo de dormir, porque minhas crises de pânico, todas elas aconteceram na hora de dormir ou enquanto eu dormia. Então, acontece que semana retrasada deu e eu comecei a sentir muito medo de dormir, a ponto de que sempre que eu ia dormir eu sentia que aquilo ia acontecer. Então, eu tinha esquecido de compartilhar isso na terapia. Então, só lembrei porque ocorreu 2 vezes e eu não entendo o porquê. Então, quando eu compartilhei isso com ela, ela falou que as coisas mudavam porque eu deixava de ter apenas a ansiedade social, né? E o toque, e passava a ter mais uma coisa que era a síndrome do pânico. Então ela veio explicar pra mim que eu não precisava ter vergonha ou medo de falar isso, porque às vezes a pessoa pode achar que por ter a síndrome do pânico, ficar assim aterrorizada, pode achar que as pessoas vão achar que somos loucos, né? Só que isso não é sinônimo de ser louco. É uma coisa que pode acontecer com muitas pessoas. E eu tinha percebido que isso estava acontecendo comigo, só que eu esqueci de comentar isso. Então, se eu não tivesse tido mais 2 crises, ia sempre esse problema. Eu percebo que eu desenvolvi medo de dormir. Tipo, não é sempre, sabe? Tem vezes que eu tô bem, mas de repente bate aquele medo e eu não consigo dormir. Eu começo a ter as crises, né? Com falta de ar, aquele medo de morrer, achando que eu vou morrer naquele momento. E ela até falou pra mim: Jéssica, você não precisa se preocupar com isso. Essas crises vão durar no máximo 10 minutos e depois você vai voltar ao normal. Só que na hora que a gente tá tendo, né, é tão difícil a gente lembrar dessas coisas. Então, em relação ao toque, eu tenho um problema de toque, né? O meu problema de toque não é aquele toque por limpeza. Sei que muitas pessoas têm isso por limpeza ou por higiene. O meu é organização. As coisas têm que estar tudo organizado. Às vezes eu fico estressada desse toque que eu tenho, porque acaba me estressando, sabe? Porque eu quero tudo alinhado. E se as pessoas sem querer desalinham, eu entro em estresse, eu fico muito agitada. Então isso é muito irritante, sabe? Eu acho isso muito irritante pra mim, porque não é fácil ter que lidar com essas coisas todas, né? Quem sente isso sabe o quão difícil isso é. Eu tenho tentado, eu sinto que eu melhorei bastante, mas ainda é difícil. Mas ainda tenho muito que melhorar, tô sempre voltando a fazer as mesmas coisas
E a psicóloga falou que eu tenho que tentar melhorar, sabe? Tentar não ligar pra quando as coisas estiverem bagunçadas. Mesmo sabendo o quão difícil isso é, né? Porque é quase impossível você não se importar. A ansiedade social, eu já sabia que eu tinha que o meu transtorno de ansiedade, né, a TAG, era relacionado à ansiedade social. Eu não consigo sair para lugares que tenha muita gente, eu sempre começo a passar mal. Então, gente, essa mania que eu tenho de ficar mexendo nas mãos é porque é a ansiedade, né? A psicóloga até falou, você tem uma mania de ficar mexendo nas mãos. Então, é a ansiedade. Esse é um toque da ansiedade que eu tenho de ficar sempre falando com as mãos, sei lá porquê, mas eu faço muito isso. Então, eu tenho problema, sabe, de ir pra lugares que tem muita gente. Eu sinto que eu evoluí bastante, mas ainda tem sido muito difícil, eu ainda passo mal. Mas eu tô dando passinhos de cada vez, sabe? Antes eu não conseguia nem sair, assim, pra uma consulta sozinha. Hoje eu já consigo fazer isso. Se fosse antes, eu não conseguiria nem ir pra terapia, né? Confesso que antes de ir pra terapia, toda segunda-feira eu fico muito ansiosa, eu penso em não ir, mas eu mudo de ideia e vou, porque isso tá me ajudando bastante, tá sendo bom compartilhar o que eu tô sentindo com outra pessoa, né? E uma pessoa que entende do assunto. Às vezes eu falo que eu sou uma confusão, né? Um turbilhão de coisas, toque, ansiedade, ataque de pânico. Só que eu vejo que esse turbilhão, esse quebra-cabeça que eu sou, aos poucos ele vai se encaixando, sabe? Eu acho que buscar ajuda é isso, né? É a gente tentar montar o quebra-cabeça que somos nós. E tem sido muito bom, sabe? Tem sido um desafio muito grande. Na semana passada, eu fiz um desafio lá na terapia, onde eu precisava ficar com os olhos fechados. E, caramba, foi muito difícil. Porque quando eu fechei os olhos, no primeiro segundo foi muito fácil, muito relaxante, minha mente esvaziou. Mas logo em seguida eu comecei a entrar em desespero, porque me deu crise de pânico, eu comecei a ter ataques de pânico. Então eu queria chorar, eu achava que ia morrer. Então foi bem difícil, mas eu vejo que eu quero continuar trabalhando com isso, porque é degrau, né? É degrau por degrau. Então a gente tem que tentar nos ajudar, sabe? Buscar ajuda é o primeiro passo, aceitar e encarar. Gente, é complicado gravar aqui, tá? Porque realmente tá bastante barulho e a rua é assim, movimentada, né? Tá na hora de levar as crianças pra escola e eu tenho que ir pra terapia. Então é isso, a gente tem que entender que a gente tem que nos ajudar. A gente não adianta só buscar ajuda se a gente não estiver disposta, né? Então eu tô tentando me ajudar com os toques, né? Com a ansiedade, tô tentando sair pra lugares que me trazem muita ansiedade. E aos pouquinhos eu vou conseguindo, sabe? Às vezes eu fico achando que as pessoas estão me olhando e tudo mais. Quem sofre de ansiedade social sabe como é isso. A gente acha que todo mundo tá nos julgando ao redor, mas a gente tem que encarar, sabe? A gente não pode viver trancado dentro de casa. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi só uma conversinha. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.